Deus abençoe a cada irmão nessa noite. Amém? Vamos iniciar mais um culto. Vamos começar com uma oração. Aqui na sua cabeça, feche seus olhos. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em tua presença, Senhor. Pedimos que a tua graça e a tua misericórdia estejam sobre cada um de nós nessa noite. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Dirige os nossos corações e toma o controle deste culto. Abençoa o pregador, os irmãos e cada família aqui representada, Senhor. Que o teu Espírito Santo fale conosco e que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome, Senhor Jesus. Obrigado por mais uma oportunidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Um dia regressarei. Glórias a Deus. Ao finalizar este caminho, Senhor, bendito Deus, Pai. A Ti pedindo graça e por Tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, por mais um culto, Senhor, por mais uma semana, Pai, para poder vir, poder Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai.
Senhor, abençoa esse culto, Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cantos, abençoa os hinos que estão sendo entoados, Pai. Abençoa, Senhor, esses irmãos, Pai, que vieram de longe para cultuar contigo, Deus, para poder, Senhor, te agradecer, para poder te buscar, Senhor. Abençoa cada oferta, Senhor, abençoa cada ofertante, Pai, que o Senhor pode transformar na vida de cada um, Pai. Senhor, o Senhor nunca pode desamparar o teu filho, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glórias a Deus. Esta perto da oportunidade, só não deixar o bar. Tá bom. Deixa eu ver. Aleluia. Vamos ouvir o irmão João, salvar a Deus. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. O grande curador está aqui. Aleluia. O Salvador está aqui, o amoroso Cristo. Ele é o grande curador, bendito Jesus Cristo. Nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chamando está o Salvador, ouvi a voz de Cristo. Amai, servi-o com fervor e reinareis com Cristo. Nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vinde, cantai ao nosso Deus, ao doce Jesus Cristo. Cantai com coração e voz ao santo nome Cristo. Nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou na mesa. Já determinei que a vitória é minha, ninguém vai tomar. Eu já declarei que na minha vida bênçãos sempre vão estar. Eu já
já decidi que venha o que vier, ou passe o que passar, não vou desistir. De vitória em vitória, sempre vou andar. Sei que minhas lutas só vão me fazer crescer, e que pouco a pouco chego mais perto de Deus. E se estou juntinho dele, posso confiar que ele vai trazer minha vitória outra vez. Eu estou na bênção e na bênção vou ficar. Quando a gente está na bênção, nada pode segurar. Eu estou na bênção, ninguém vai tirar de mim tudo que Jesus já conquistou pra mim. Sei que minhas lutas só vão me fazer crescer, e que pouco a pouco chego mais perto de Deus. E se estou juntinho dele, posso confiar que ele vai trazer minha vitória outra vez. Eu estou na bênção e na bênção vou ficar. Quando a gente está na bênção, nada pode segurar. Eu estou na bênção, ninguém vai tirar de mim tudo que Jesus já conquistou pra mim. Eu estou na bênção e na bênção vou ficar. Quando a gente está na bênção, nada pode segurar. Eu estou na bênção, ninguém vai tirar de mim tudo que Jesus já conquistou pra mim. Tudo que Jesus já conquistou pra mim. Aleluia, glórias a Deus. Inclina a sua cabeça, irmão. Ao som somente bem, vamos introduzir o pregador da noite bem. Somente crê, somente crê, tudo é possível.
soberano e eterno Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, de falar a Tua palavra, Senhor. Eu me coloco aqui, Senhor, como Teu servo inútil, Senhor, que nada sabe, Senhor, que nada tem, Senhor, para os Teus filhos, Pai. Mas o Senhor, Pai, é Deus, Pai. O Senhor é o sumo pastor nessa hora, Pai. O Senhor é aquele que alimenta essas almas, Pai. O Senhor é aquele que cuida dos Teus pequeninos, Pai. E aqui estão, Senhor, os Teus filhos, Pai, que tem sustentado, Pai, essa obra, que tem mantido essa obra de pé, Senhor, nessa cidade, Pai. Que o Senhor recompense eles, Pai. Que eles saiam daqui cheios, Pai, com aquilo que eles precisam, Senhor, para as suas vidas, para aquilo que eles precisam para as suas casas, para aquilo que eles precisam, Senhor, para que esse evangelismo no tempo do fim seja bem sucedido, Pai, para que nós alcancemos o último eleito, Pai, para que nós sejamos perfeitos, Pai, para produzir a perfeição, Pai, do rapto, Senhor, para produzir a ressurreição nessa hora, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Pai, nós nos colocamos, Senhor, à Tua disposição. Que o Senhor possa nos tomar nas Tuas mãos e dar um culto maravilhoso, Pai. Dar um culto diferente, Senhor, dar um culto especial nas nossas vidas, Senhor. Que nós saímos daqui com o nosso coração ardendo, Pai. No nome de Jesus Cristo, meu Deus, entregamos a reunião nas Tuas mãos, Senhor. Fala, Pai, aos corações dos Teus filhos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Deus seja louvado, né? Deus abençoe cada um que tem vindo essa noite. O Senhor possa recompensar vocês. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 12. Amém? Graças a Deus. Apocalipse capítulo 12, vamos ler vamos ler até o versículo 9, amém? Amém. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse um filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar nos céus. E foi precipitado o dragão, o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Amém. Amado Deus, soberano Pai Celestial, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esclareça, Pai, a Tua palavra para nós, Senhor. Senhor, faça a Tua palavra, Senhor, límpida, Senhor, real, Pai, diante dos nossos olhos, Pai. Senhor, abra, Senhor, nosso entendimento, Pai. Pai, porque nós sabemos que a perfeição vem através da transformação do nosso entendimento, Pai. E quando nosso entendimento é transformado, Senhor, há, Senhor, uma mudança, Pai, nas nossas atitudes, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de se comportar, na nossa maneira de falar, Senhor, porque agora, Senhor, não é mais uma mente humana, Pai, não é mais um homem controlando o corpo, Pai, mas agora é o próprio Senhor vivendo através de nós, controlando cada passo nosso, meu Deus. No nome de Jesus Cristo, Pai, te peço, tira-me de cena, Senhor. Fala, Pai, com o coração dos Teus filhos nessa hora, Senhor. Dá o que eles precisam, meu Deus. No nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, para a Tua glória, meu Deus. Amém, Senhor. Amém, graças a Deus.
eu quero falar nessa noite, irmãos, com a ajuda do Senhor, sobre o aperto. E eu quero conectar isso com o terremoto que nós estamos esperando. Amém? Amém. Eu tenho algumas anotações aqui. Talvez eu não leia tudo, eu fiz bastante. Separei bastante parágrafos de mensagem, né? Nós vamos na direção do Espírito, vamos ver o que Deus nos dirige a falar, né? Essa escritura de Apocalipse 12, irmãos, ela é uma escritura muito peculiar. Vocês sabem que, eu já ensinei isso aqui, né? Uma escritura, ela tem múltiplas aplicações. Amém. O irmão Branco fala que há tipos perfeitos, há tipos imperfeitos, né? O exemplo de Noé, como eu já citei aqui para os irmãos. Noé na arca, nós sabemos que ele é um tipo perfeito das virgens nécias e dos 144 mil. Porque antes de Noé veio Enoque. Enoque não passou por tribulação, Enoque foi arrebatado. Mas Noé foi tirado em meio à tribulação. Então Noé é um tipo perfeito dos 144 mil judeus e das nécias, que passam pela tribulação. Mas a noiva sobe antes, como Enoque. Porém, ele também é um tipo da noiva. Amém. O irmão Branco também aplica ele como a noiva. Vocês vão ver que os compartimentos da arca, todas as coisas que aconteceram ali também estavam falando de nós. Amém? Amém. Mas eles não são o tipo perfeito da noiva. O tipo perfeito da noiva é morte, é arrebatado antes da tribulação. Então Apocalipse 12 também da mesma forma. Apocalipse 12 está entre a sétima trombeta e Apocalipse 13. O irmão Branco, quando ele fala sobre Apocalipse 12, ele fala que ele aplica Apocalipse 12 de várias formas. O irmão Branco aplica Apocalipse 12 como sendo nos dias da primeira vinda de Jesus. O irmão Branco ele explica em uma mensagem, não me recordo qual agora, que ali havia uma igreja. Nos dias que o anjo Gabriel veio visitar Maria, veio visitar Isabel e Zacarias, os pais de João Batista, ali havia uma igreja. E era uma igreja de 6 pessoas. Era Simeão, Ana, Zacarias e Isabel, José e Maria. Havia uma igreja de 6 pessoas ali. 6 pessoas estavam esperando o Messias. 6 pessoas sabiam que o Messias viria. Amém. Que amavam aquela vinda e foram visitados no período daquela vinda. E essas pessoas, você vai ver que essas pessoas elas compõem a igreja. O irmão Branco diz que aquela era a velha igreja ortodoxa, que estava saindo da lei agora e entrando na dispensação da graça, para receber o Messias. Então quando Maria dá a luz, então vem o sétimo, que é o Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem que o sétimo sempre é Ele. Então nasce o menino. E quando nasce o menino, vocês sabem que Herodes, quando ele sabe que os magos estão ali procurando pelo menino, como nós pregamos aqui da última vez, então quando essa notícia chega aos ouvidos dele, ele faz um decreto. E ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo, porque ele queria pegar Jesus. Porque então nasceu o rei de Israel, ele vai tomar meu trono. Tem uma profecia a esse respeito, porque eles pensavam que ele ia estabelecer um reino literal naqueles dias. Amém. E quando Jesus Cristo nasce, então sai aquele edito, Deus avisa a eles divinamente para eles saírem dali. E aí Jesus Cristo vai para onde? Maria e José vão para onde? Para o deserto com o menino. E fogem até que passe aquele tempo daquele edito. Então a mulher, aquela igreja, ela escapa. E o dragão que é Roma, que o dragão sempre aponta para Roma. Roma, que se opôs contra o menino, não consegue tragar o menino. Amém? Amém. Então veja, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que fosse alimentada durante 1260 dias. O irmão Branco também aplica isso daqui para quando os Estados Unidos saíram da Inglaterra. Você sabe que os Estados Unidos ele é uma nação que foi tirada de outra nação. Por isso que ele é um tipo perfeito de Israel. Israel estava lá no Egito e estavam sendo perseguidos, massacrados dentro do Egito. Então eles saem do Egito debaixo de perseguição. Então forma-se a igreja de Deus, porque quando eles estavam lá no Egito, eles eram o povo de Deus. Quando sai de lá, porque igreja significa o chamado para fora. Então quando eles saem de lá, eles se tornam lá igreja de Deus. A mesma coisa aconteceu com os Estados Unidos da América. Eles saíram da Inglaterra procurando por liberdade religiosa.
Eles saíram de lá debaixo de perseguição. É por isso que em Apocalipse 13, os Estados Unidos ele começou como um cordeiro, mas depois ele fala como um dragão, porque esse espírito romano entraria lá depois. E eles foram para onde? Para o deserto. Os Estados Unidos, por isso que ele é a besta que sai da terra, porque eles foram para um lugar que não tinha população. Tinha os índios lá, né? Mas não tinha civilização ali. E ali eles fizeram aquele grande massacre, mataram os índios, coisa que você já sabe. E o profeta profetizou que Deus vai vingar o sangue daqueles índios. Então aquele também era a mulher, a igreja indo para o deserto, porque eles são o tipo de Israel também. Então Israel era essa igreja que estava saindo da lei, porque ela tinha luz sobre seus pés, essa mulher, e ela agora estava vestida do sol, porque a lei é uma sombra. O profeta pega a mensagem, a lei tem uma sombra. Então a lua, o que a lua faz? Ela só reflete a luz do sol, ela não tem luz própria. Então aquela igreja ortodoxa, ela estava saindo da lei agora e entrando no sol. Amém. Entrando na palavra. Só que o irmão Branco também aplica essa escritura para os nossos dias, porque nos últimos dias haveria uma igreja que sairia da sombra, haveria uma igreja que sairia dos tipos, porque vocês vão ver que durante as 7 eras, aqueles irmãos ali estavam vivendo de algumas sombras, estavam vivendo de alguns tipos, estavam cumprindo algumas sombras, cumprindo alguns tipos, mas eles não eram a perfeição da palavra, eles não eram a perfeição do Filho, eles não eram a perfeição do sol. Amém. Era a igreja em ação. Mas depois das 7 eras, agora não seria mais uma igreja em ação, não seria mais denominação, não seria mais sistema religioso, agora seria o próprio Filho, seria a própria palavra, seria o próprio sol, porque Ele é o sol da justiça. Amém. Ele é a luz do mundo. Amém. A igreja agora é revestida do Filho, ou o Filho na forma da igreja. O profeta diz: agora ela é Ele. Glória a Deus. Querem ver isso? Malaquias capítulo 4. Porque todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerro cevadouro. Salvação Ele traria debaixo das suas asas, porque haveriam asas que seria dado para essa igreja para sair daqui. Ressurreição e transladação. Amém. O Novo e o Velho Testamento, a palavra perfeita, a espada de 2 gumes, agora seria traída. O sol da justiça nasceria e traria salvação para essa igreja. Mas é o mesmo sol que abrasará cada inimigo de Deus. Entendem? Então essa profecia também fala dos nossos dias. E houve batalha no céu. Vocês vão ver, irmãos, que tudo aqui está posicionado perfeitamente. E por isso que você tem que estar conectado no espírito do compositor da palavra. Amém. Para você não perder o compasso. O irmão Elias tem pregado isso lá em Araçatuba. Eu tenho citado aqui para você sobre essas trombetas, sobre esse entrelaçamento. Como essas coisas, elas fazem um zigue-zague. Eu disse para você, o 7º selo está por toda a Bíblia, o 6º selo está por toda a Bíblia. Cada selo está por toda a Bíblia, cada trombeta, cada taça. Porque há um revezamento, essas coisas estão acontecendo em revezamento, diz o profeta. Por isso que você não pode entender o livro de Apocalipse, ou você não pode entender a Bíblia através de uma mente carnal, teológica. Porque esse livro não está em ordem cronológica. O irmão Branco diz: a noiva sobe em Apocalipse 4 e só volta em Apocalipse 19. Mas aí você vai ver que Apocalipse 10 fala dos nossos dias. Então Apocalipse 10 está em Apocalipse capítulo 4. Vocês entendem isso? Amém. Todas essas escrituras estão conectadas, estão entrelaçadas. Amém. Mas se você não estiver dentro do Espírito, você fica perdido. Então vejam bem, acompanhe isso. Então o irmão Branco diz no 4º selo que esse cavaleiro do cavalo amarelo, que tem o seu nome por morte, ele só cavalga depois que a noiva for no rápido. Ele fala: a noiva sobe e Satanás desce em carne. Só que nós vemos aqui no último culto, no último estudo que nós fizemos, que quando o 7º selo foi aberto para nós, esses demônios que estavam na 5ª e na 6ª trombeta, eles vieram agora contra a noiva.
numa forma eclesiástica. Porque o ataque contra Israel era físico, era literal, era uma guerra política, mas contra nós é um distúrbio religioso. Mas vocês vão ver que esses poderes agora estão se mesclando. Foi por isso que veio, vocês lembram disso? Vocês não lembram disso? Então, há um entrelaçamento nisso. Por quê? Porque você vai ver que na sexta trombeta e na quinta trombeta, o rei do abismo, ele já cavalga com esses demônios atrás dele. Então, quem está encarnando-se hoje? O próprio Satanás. Não é que ele vai descer, não, ele já está aqui. Seus 200 milhões de demônios já estão aqui. A única diferença é que ele não pode operar em plenitude enquanto a noiva está aqui na terra. É só essa a diferença. Mas você vai ver pela quinta e pela sexta trombeta que o rei do abismo já está aqui, com seus 200 milhões de demônios. Ele já lidera. E você se lembra que eu falei que esse é o tempo em que os anjos de Deus deixam seu primeiro estado e se tornam anjos caídos. Perguntaram para o irmão uma vez, Apocalipse 12, essa parte aqui, ó. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Onde que é travada a nossa batalha, irmão? Em lugares celestiais. Nossa batalha não é contra a carne, é contra o sangue, é contra potestades, principados, contra as hostes celestiais, espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Amém. Nossa batalha não ocorre no mundo físico, ocorre no mundo espiritual. Perguntaram para o irmão Brana, essa escritura, irmão Brana, se cumpriu lá no passado? Ele falou, se cumpriu no passado, lá na eternidade, e se cumpriu hoje novamente. Amém. E se cumprirá no futuro. Porque nos dias de Jesus, veio que está tudo conectado, quero que vocês prestem atenção. Nos dias de Jesus, o irmão Brana diz, esse dragão, ele levou a terça parte também. Porque aquele povo que ele veio porque era dele, e os dele não receberam. Aquele povo que era para receber o Messias, mandou crucificá-lo. Aqueles fariseus, aqueles saduceus, aqueles herodianos, aqueles escribas, que eram para ter amado a palavra, que eram para ter amado a vinda, todos em uma só voz se uniram e crucificaram a palavra. Só que no tempo do fim, a mesma coisa, esses 200 milhões de demônios, que são os mesmos demônios dos profetas, eles trazem ao povo agora uma unidade novamente para crucificar a palavra. E esses que uma vez eram anjos de Deus, agora se tornam anjos caídos. Vocês estão vendo a repetição da Escritura? Os que eram anjos de Deus abandonaram seu primeiro estado, agora se tornam anjos caídos. Que pregavam a mensagem do dia, pregavam a mensagem da hora, desde seu primeiro estado. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Quem amar a sua vida, perderá. Quem perder a sua vida, salvará. Esse é o dia, irmãos, que nós estamos vivendo. O irmão Brand diz, para você matar uma pessoa, você não precisa enfiar uma faca nas costas dela. Você precisa matar a influência dela. Você precisa difamar ela. Você só precisa odiar ela. Já matou. Se você aborrece, você odeia o seu irmão do seu coração, você já é um assassino. Não se preocupa. Você não quer dar um tiro para você me matar. Me odeia, você já está me matando. Fala mal de mim, você já está me matando. Fala mal do seu irmão, você já está matando ele. Você já é culpado de sangue. Só que essa noiva nos últimos dias, ela não estaria preocupada com prestígio. Ela não estaria preocupada com posição, ela não estaria preocupada com o que os outros pensam, com o que os outros falam. Ela estaria avançando pela palavra. Amém. Ela estaria vencendo pelo sangue. Jesus não amou sua própria vida. Essa noiva não ama a sua própria vida. Ela não ama a sua reputação diante dos homens. Ela não troca a palavra por um guisado, por uma posição, nada disso. Ela não busca essas coisas. Pelo que alegrai-vos, ó céus,
e vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar. Ai da besta da terra, ai da besta do mar, porque o profeta diz assim: diz o Senhor, tem uma bomba preparada para cada um deles. Amém. Ai deles. Você sabe, o livro de Apocalipse é um livro de símbolo, está falando dessas bestas. Ai deles. Porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, irmãos, por que as coisas estão do jeito que estão? O diabo sabe que o tempo dele acabou. Porque o irmão Brana, vocês viram o irmão Brana dizendo, antes da abertura da palavra, ele não vinha com tudo para cima de nós. Depois que os céus foram abertos, ele veio com tudo. Verdade. Por isso que seria tão parecido, que se possível fosse, enganaria até os eleitos. Porque Deus, irmãos, está se encarnando, mas o diabo também está se encarnando. É isso que eu quero que vocês entendam. Não pense que a encarnação de Satanás vai ser uma coisa assim, ó. Porque não vai. A encarnação da palavra em nós não é do dia para a noite. A palavra vem trabalhando em nós, vem trabalhando. Ele dá um novo nascimento para você, ele vem colocando as virtudes. É parte dele. Amém. Até que você se torna ele completamente. Amém. O diabo é um personificador, irmãos. Ele está fazendo isso agora. Então veja: e quando o dragão vira que foi lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Quem ele vem perseguir? A igreja. Você percebeu que ele foi lançado na terra? Quem vai levantar o Concílio Mundial de Igreja, irmãos? Os Estados Unidos, a besta que saiu da terra. É por isso que os Estados Unidos da América não pode ser destruído antes do rapto. Se alguém falar para você, os Estados Unidos vai ser destruído, vai vir uma bomba, vai explodir os Estados Unidos antes do rapto, é mentira. Porque Apocalipse 3 diz que os Estados Unidos, a besta sai da terra, faz que todos adorem a besta do mar. Vocês entendem isso? Está por toda a Bíblia isso. Perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Por quê? Porque ele vai na terra, porque os Estados Unidos têm o poder militar. Roma, poder religioso. América, poder militar. Sem poder militar, eles não podem operar. Eles precisam da grande influência da besta da terra para poder operar, para poder perseguir, porque eles estabelecem leis, eles são idolatrados no mundo inteiro. Veja aqui no Brasil, veja na Argentina, os países comunistas, veja na Venezuela, irmãos. Vocês pensam que o povo venezuelano está triste porque o Trump foi lá e invadiu? Eles estão muito felizes. O Trump é o Messias para eles. Olha, livrou nós da mão do comunismo, e tantos anos sem uma eleição, eles estão muito felizes, irmãos. O dinheiro já começou a circular agora lá, as coisas estão melhorando. Por quê? Porque tem que se cumprir a profecia. As nações estão todas indo à direita. Veja o Brasil. O Brasil é o país mais à direita do que à esquerda. Tem muitos esquerdistas no Brasil, mas é a minoria. A maioria do povo que vota no Lula, vou falar o nome dele aqui, vota por causa de benefício, porque quer uma cesta, quer um auxílio, mas não é porque eles são esquerdistas, não. Não pensem nisso. As manifestações provam isso aí. É que nem sabe o que é esquerda, irmão, é verdade. Você acha que o tiozinho lá, o senhorzinho, a senhorinha, que nem terminou o ensino médio, ele sabe o que é ideologia? Sabe, você perguntar para ele o que é ideologia, ele nem sabe. A esquerda é coisa de universitário, irmãos. Eles não sabem. Então o Brasil, o mundo, está indo à direita, pode observar. Bukele, Milei, por quê? Tem que cumprir a profecia. Porque como eles vão vir? Com aparência de piedade, defendendo a religião, defendendo a família. Primeiro o cordeiro, depois o dragão. Então veja, glórias a Deus. Amém. Ó, então eu já volto aqui na escritura. Eu quero ler um parágrafo, a festa das trombetas 2:66, onde o profeta diz assim: é entre essa sexta trombeta e a sexta trombeta
a sexta trombeta e o sexto selo soam ao mesmo tempo. Então vocês lembram? Os selos e as trombetas soam ao mesmo tempo. Todo selo, quando abre um selo, soa uma trombeta. O selo se abre, uma trombeta soa. Todas as vezes que o sexto selo se abriu, era a sexta trombeta se abrindo. Como nós falamos nos dias de Jesus, lá nos dias de General Tito, nos dias de Stalin, Hitler, Mussolini, sexto selo, sexta trombeta. E o profeta diz assim: e entre a sexta trombeta e a sétima trombeta aparece um profeta diante dos gentios. Porque vocês vão ver que a sexta trombeta está em Apocalipse 9. Lembra que o sexto selo e a sexta trombeta são ao mesmo tempo. Apocalipse 10 é esse profeta, o irmão Branham. E Apocalipse 11, as duas testemunhas, é a sétima trombeta. Captaram isso? Porque também é o sétimo selo. O irmão Branham diz na mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 146. Provavelmente vocês vão se deparar com isso algum dia, se vocês nunca se depararam. É o parágrafo mais usado para combater a abertura da palavra. O irmão Branham diz assim: o sétimo selo não foi aberto ainda. Vocês sabem, isso é a sua vinda. A vinda de quem? Do Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim: nós, como João, nós somos levantados para ver uma vista antecipada. O que foi os 7 trovões? Uma vista antecipada. Uma vista antecipada do Cordeiro saindo do trono. Uma vista antecipada de ressurreição. Como, irmão Demar? Porque quando ele abre os selos, ele não está mais nas eras intercedendo. Já passou dentro das eras. Não tem mais intercessão, não tem mais sangue nas 7 eras. Mas aquele corpo físico de Jesus literal ainda está lá no trono, o profeta diz. E ele só se levanta no rapto. Ele veio para nós em teofania, de uma forma espiritual, mas ele ainda virá naquele corpo glorificado. Amém. Ele trouxe para nós uma ressurreição espiritual dos sepulcros denominacionais, mas ainda haverá uma ressurreição literal. Amém. Ele trouxe para nós uma transladação, irmão. Irmão Branham diz: você foi transladado de uma denominação à palavra, mas ainda haverá uma transladação do mortal para o imortal. Amém. Do terrestre para o celestial. Amém. Então o que são os 7 trovões? Uma vista antecipada. Te coloca dentro do mistério. Te dá a revelação, a fé de rápido. Porque o sétimo selo, você vai ver, irmão, que ele se abriu e depois ele se ocultou novamente. Quem já leu o sétimo selo sabe, irmão Branham diz: sétimo selo é o mistério que Jesus disse que ninguém sabia o dia e a hora. Ninguém sabia o dia e a hora que ele viria abrir a palavra. Era um mistério. Hoje nós sabemos. 28 de fevereiro de 63, às 6 horas da tarde, ele desceu no Monte Porto Sol. Mas novamente, nós não sabemos o dia e a hora exata do rapto. Vocês entendem isso? Então, irmão Branham diz: esse sétimo selo é como estourar um rojão. Ele estoura, se abre. Aí daqui a pouco fica um silêncio. Daqui a pouco, estoura de novo. Então ele abriu esse mistério, colocou nós dentro do mistério e fechou o mistério de novo. Porque o selo e a trombeta soam mesmo. Então veja, entre a sexta e a sétima trombeta aparece um profeta diante dos gentios para chamar o povo de volta à doutrina pentecostal original. E as duas testemunhas de Apocalipse 11 aparecem para os judeus para enviá-los a Jesus. Vocês sabem que a sétima trombeta para Israel é o nosso sétimo selo, porque só ao mesmo tempo, vocês estão entendendo? Quando o nosso sétimo selo abrir, é a sétima trombeta para Israel, na forma de 2 profetas. Só que Apocalipse 19 é o sétimo selo também, quando ele desce de uma forma literal outra vez. É a sétima trombeta também. Amém. Vocês estão vendo o revezamento? Você precisa ver, uma hora o irmão fala, mas no sexto selo, outra hora ele fala no sétimo selo, uma hora ele fala entre o sexto e o sétimo selo. Você tem que entender qual contexto ele está falando. Amém? Amém.
Aparece para os judeus para enviar a Jesus, enquanto a igreja está sendo arrebatada. Enquanto a igreja está sendo arrebatada, quem aparece? Moisés e Elias. Agora, isso, irmãos, é uma opinião minha, o que eu vou dizer aqui. Sempre um ministério que dá continuidade ao outro, ele se transpõe. Você vai ver citações do irmão Branco falando assim: ah, mas quando a noiva sobe, Moisés e Elias desce. Igual a mesma coisa de Satanás, né? Ele fala. Mas é porque dois profetas não podem estar em ação na terra ao mesmo tempo. Mas você vai ver que João Batista e Jesus, eles estavam na terra ao mesmo tempo. João disse: convém que eu diminua e ele cresça. Elias e Eliseu estavam na terra ao mesmo tempo. Enoque e Noé estavam na terra ao mesmo tempo. Porque o mistério da sétima trombeta é dois profetas. Nós não os veremos pregar, mas eu creio que eles estarão aqui. Porque o profeta diz na mensagem sexto selo: eles produzem o sexto selo. Eles tiram a tampa e o abrem. E vocês vão ver isso aqui na continuidade. O sexto selo está conectado com o nosso dia. Porque você sabe, irmãos, que há uma mudança de dispensação. Todas as vezes que uma dispensação se encerra, acontece um terremoto. Quando Jesus foi crucificado na cruz, quando o Cordeiro pagou o preço e derramou o preço de sangue, houve um terremoto. Nos dias que Moisés subiu no monte e recebeu a lei de Deus, o profeta fala ali, houve um terremoto. Sempre uma junção de tempo, ela acontece com um terremoto. Porque Jesus ali cumpriu a primeira parte da 70ª semana de Daniel. Quando ele cumpre aquela primeira parte, encerra a dispensação da lei, abre a dispensação da graça. Então agora há um terremoto. E novamente, quando o evangelho sai dos gentios e volta para os judeus, há um terremoto. Então veja, pondo-nos ao lado de Jesus, parágrafo 56, o profeta diz assim: e como Enoque, ele subiu antes que uma gota de chuva caísse na terra, ele havia partido. Então chegou a tribulação. Vem. Noé entrou na arca antes de qualquer tribulação chegar. Vem. E a igreja partirá antes de qualquer perigo de tribulação. Agora, durante a tribulação que haverá, a virgem adormecida, a Nécia, será caçada pelo dragão. Jorrará a água de sua boca, que significa multidões e povos e exércitos. Contra quem? A virgem adormecida. Que procurarão e tomarão esta mulher, ou remanescentes de sua semente, e a matarão. Agora, aquilo será no período da tribulação, mas a igreja irá para casa. Agora, se aquilo acontecer amanhã, não nos impediria de simplesmente seguirmos em frente hoje. Consideremos hoje. Então, o irmão Branco diz: isso vai aconselhar. Está olhando para Apocalipse 12. Deixa eu continuar aqui a leitura. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Então ele vai perseguir quem? Essa igreja que deu à luz o filho. Essa igreja que deu à luz a palavra. Essa igreja que se revestiu do sol. Agora o dragão, Roma, vai persegui-la. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. O que nós lemos lá em Malaquias 4. Que ele nos daria asas, suas próprias asas. Amém. Para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por tempos e metade um tempo, fora da vista da serpente. Tempos e metade um tempo. 3 anos e meio. Porque quando ele vier contra nós, assim como ele não conseguiu pegar Jesus, assim como ele não conseguiu pegar Moisés, ele também não vai conseguir pegar a noiva, mas ele vai persegui-la. Não pense, irmão, não creia que o aperto é uma coisa espiritual, o aperto, irmão, porque não é. É claro que é espiritual, porque o irmão Branco diz que eles não nos matarão, mas nós sentiremos os efeitos disso. Vocês vão ver aqui. Eles vão nos perseguir, haverá uma perseguição. Então veja, e a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. O que nós vemos aqui? Povos.
exércitos. Leis, irmãos, como eu disse, leis estão sendo criadas para perseguir essa noiva. É lei da misoginia, é lei disso, é lei daquilo, e é um poder diabólico. A esquerda e a direita estão de mãos dadas para isso, não se preocupa. Estão todos juntos, porque agora é uma trindade de poderes, como nós vemos no último culto: poder religioso, poder político e poder satânico. É um cordão de 3 dobras, não estoura fácil. Todos eles estão de mãos dadas para perseguir a noiva. O diabo só tem um alvo: a igreja verdadeira. Como um rio para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançava da sua boca. Agora, o que é a terra abrir sua boca, irmãos? Um terremoto. Nos dias de Moisés, quando houve aquela dissensão, Datã, Coré e Abirão, eles se voltaram contra o profeta. O que houve ali? A terra abriu sua boca. Aquilo foi um terremoto. Sexto selo, Apocalipse 6, versículo 12. Está exatamente em Apocalipse 12, versículo 12 de Apocalipse 6. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Então, como se abre o sexto selo? Um terremoto. Quem abre o sexto selo? 2 profetas. O que nós vemos aqui no começo? Vocês entendem isso? 2 profetas abrem o sexto selo, porque será exatamente a hora em que a besta lançará os seus exércitos contra a noiva. O irmão Brana, quando ele está pregando o livro das eras de Laodiceia, ele fala: eu tive 7 visões em 1933, 6 delas já se cumpriram, só falta uma coisa. Hebreus 12, 26. Uma vez mais abalarei, se não os céus e também a terra. Abertura do sexto selo, um grande terremoto. A 7ª visão é um grande terremoto. Quando eles crucificaram a palavra em 63, o irmão Brana diz, parágrafo 16 e 17 da era de Laodiceia, ele diz: o que Deus fez ali, quando quase afundou Alasca, é uma pequena amostra do que Deus vai fazer em escala mundial. Ele diz: essa era começou com um terremoto e terminará com um terremoto. A mesma coisa, a cidade de Laodiceia, lá no passado, a cidade física que representa a nossa era, foi destruída por um terremoto, irmãos. Amém. A 7ª visão é um terremoto. Está tudo em harmonia. 7º selo, 7ª trombeta, 7ª taça. Porque aquilo foi a 7ª taça. O irmão Branco jogou a pedrinha para o ar. Não foi isso? A 7ª taça é o que? O 7º anjo jogando a sua taça no ar. É a mesma coisa. Quando houver essa mudança de dispensação, então há esse terremoto, que é o terremoto da ressurreição. Será um terremoto em escala mundial. E agora, irmãos, eu quero que vocês pensem. Pense um terremoto em escala mundial. Veja o que aconteceu ali. Eu vou mostrar isso para os irmãos, isso aqui é maravilhoso. Veja o que aconteceu ali na Venezuela, irmãos. O caos que ficou lá. Os irmãos têm acompanhado aquilo? Agora pense em escala mundial. Eles vão ter que se preocupar com outras coisas. Vai ter muitas pessoas morrendo. Então eles vão tirar o olho. Porque a terra abre a sua boca para ajudar a mulher. Ela traga o rio, ela traga os exércitos. Porque os exércitos agora, eles vão estar fazendo incursões em desmoronamento de terra para procurar pessoas. É a 7ª visão. Essas visões acontecem antes da vinda do Senhor Jesus. Não é isso? Amém. Vocês creem assim? Amém. Ele diz isso. Veja. Deixa eu ver, irmão, se eu acho aqui. Por favor, tenham paciência comigo. Eu creio que eu vou achar aqui. Deixa eu ver.
Bom, eu não marquei isso aqui, irmão. Isso aqui veio fresco para mim. Deixa eu só ver se eu encontro aqui rapidamente. Eu tenho isso aqui anotado em algum lugar aqui. Tenha paciência comigo, por favor. Isso aqui é muito bom. Aqui, ó. Ah, sim, muito bom. Glórias a Deus. Isso mesmo. Ó, vejam bem. Sexto selo 392. Irmãos, a igreja é arrebatada no sexto selo. O sexto selo e o sétimo selo, eles estão juntos, eles têm continuidade. O sétimo selo ele é aberto no tempo do sexto selo. Cada mensagem não foi o selo, vocês lembram disso? Não é isso? Amém. Entre o sexto e o sétimo selo, entre a sexta e a sétima mensagem não aparece o profeta? Depois o sétimo selo é aberto. Depois o sexto selo, que é a sexta trombeta, ele continua. Sai de uma esfera agora política e vai para uma esfera eclesiástica, contra a noiva, na abertura do nosso sétimo selo. Depois ele se abre numa esfera literal, quando aquele símbolo agora se torna realidade. Ele se abre com o terremoto e continua. E depois, no final da grande tribulação, ainda o sexto selo. Porque também haverão terremotos, juntamente com as bombas atômicas e vulcões e tudo mais, até que a Terra seja purificada por milênio. Tudo isso está em harmonia. O irmão Branham, quando ele prega essa mensagem sexto selo, vocês vão observar que nada é por acaso, irmãos. Tudo que está aqui tem um sentido. O irmão Branham diz assim: eu nunca preguei algo tão inspirado na minha vida quanto esses selos. Vocês observam que no quarto selo, quando o irmão Branham está começando a pregar ali, ele fala de duas meninas que foi curada de leucemia. Já citei isso para vocês. Uma, ela tinha um problema por causa de um pecado dos pais. A outra não. E vocês sabem que leucemia é câncer no sangue. Leucemia deixa a pessoa amarela, que seria no tempo do cavalo amarelo, o cavalo baio. E as duas foram curadas. Isso representa a igreja gentia e a igreja judia. Porque a igreja judia está sob o pecado dos seus pais. Cai sobre nós e sobre nossos filhos o sangue desse justo. Você lembra quando crucificaram Jesus? Pecado dos pais. Mas seriam curados por essa mensagem. Seriam curados por esse profeta. Amém. Aqui no sexto selo a mesma coisa. O irmão Branham coloca no sexto selo a parábola da prima órfã. Quando ele vem raptá-la. Porque seria como Romeu e Julieta. Romeu veio na surdina, num tempo de trevas, num tempo de escuridão. Ele vem e rapta a sua igreja. É aqui no sexto selo onde o irmão Branham conta aquela visão que ele foi lá na glória e ele estava ali recebendo sua coroa. E ele viu muitos de nós lá, e os irmãos davam tapinha nas costas. Meu precioso irmão Branham. No sexto selo. Porque é no sexto selo, na abertura do sexto selo, que acontece a ressurreição e rapto. Glória ao Senhor. Amém. Sexto selo, 392. O cordeiro pode, a qualquer momento, deixar o santuário lá em cima, ou o trono de sacrifício, sair do trono de Deus onde o sacrifício se encontra. Agora vocês já entenderam isso aqui muito bem, né? Uma hora o irmão Branham fala disso de uma forma simbólica, espiritual, outra hora ele fala de uma forma literal. Assim como ressurreição, transladação. Senão você bagunça toda a escritura. Vocês vão ver que tem todo tipo de doutrina aí. Ah, porque o sétimo selo é eternidade. Então nós já estamos na eternidade. Não, irmão, não creio nisso. É a eternidade da nossa alma. O reino já está dentro de nós, mas o reino ainda vai ser estabelecido literalmente. Amém. Vocês entendem isso? Ele já ocupou o trono do nosso coração, mas uma hora ele vai ocupar esse trono literalmente aqui na terra. Então todas essas coisas, nós temos uma vista antecipada, porque tudo isso está em Cristo. Em Cristo estão todas essas coisas, esses acontecimentos, mas eles têm um tempo a se materializar. Amém? Amém. Por isso nós temos que comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Nós não nos confundirmos. Ó, sair do trono de Deus onde o sacrifício se encontra, e então terminou. Não há mais esperança para o mundo, é o fim dele. Então manifesta sua inquietação com grandes contrações, através de terremotos e grandes tremores, como foi na ressurreição.
na ressurreição de Jesus, o que aconteceu? Terremoto. Um grande terremoto. É a mesma linguagem do cesseu. Como Cristo se levantou do sepulcro, quando os santos se levantarem, a mesma coisa acontecerá. Acontecerá, irmãos. O que nós estamos esperando? O que nós temos que olhar? Irmãos, nós temos que comer o maná do dia. Quais são as próximas cenas? O que nós vamos esperar agora? Para que nós devemos estar olhando? Senhor, isso poderia acontecer a qualquer minuto. Estamos esperando esse alegre dia chegar. Sexto cedo. Amém. Quando ele deixar aquele trono, ele se levantar e viemos receber os ares. Porque a trombeta de Deus soará. Naquela última trombeta, o irmão Branco diz, a última trombeta produz a ressurreição. A última trombeta e o último selo soam mesmo. Quando ele vier, os que dormem em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Vai ser uma coisa assim, irmão, pouco antes do rapto. Vai haver um pequeno espaço ali. E os santos se levantarão e nós subiremos no meio de uma grande agitação, fora da vista da serpente. Amém? Amém. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Ó, então veja, deixe-me continuar aqui nas minhas anotações, irmãos. Glória ao Senhor. Então diz assim, ó, o profeta diz assim, ó, a unidade da união. Mas as religiões feitas pelo homem entrarão todas nessa religião de Cristo. Todas, irmãos. Budista, batista, espírita, presbiteriano. O profeta ia dizer até os ateus, os agnósticos, os de mente louca, todo mundo vai entrar. Porque pensa, irmão, é uma coisa muito boa para a terra. O que o mundo está pedindo? Paz, estabilidade. Todo mundo está vendo as guerras que estão acontecendo aí, o povo está desesperado, o povo já quer atropelar as coisas. Já fala, não, o povo dá mensagem, não, já é a terceira guerra, já vai acabar com tudo, a Rússia vai explodir os Estados Unidos. Não vai, irmão. Não vai, não antecipa as coisas. O irmão Branco diz, sempre houve guerras e sempre haverá. Porque é uma profecia de Mateus 24. Guerras, rumores de guerras. Isso tem que acontecer. Para quê? Para o povo clamar por paz. Para o povo clamar por um Messias. Para o povo clamar por um Salvador. E o que eles vão receber? Um Salvador. Vocês conhecem, irmãos, a profecia sobre o Papa americano? Todos conhecem? Amém. Conhecem mesmo? Todos vocês? Então vou citar isso. Porque o irmão Branco não pregou aqui a parábola do moço de Chicago no seu selo. Mas tem um outro rapaz que vem de Chicago também. Amém. Você sabe que o diabo é um personificador. E esse Papa americano é o Papa da profecia, da mensagem Atos do Espírito Santo. Onde o irmão Branco diz que viria um Papa americano. E quando ele viesse, o Concílio Mundial de Igreja se formaria. E esse Papa ele já tem um plano marcado em 2033, ele quer fazer uma reunião lá em Jerusalém. E ele quer ser o líder da Igreja Universal agora. E ele vai cumprir essa profecia. Porque o irmão Branco profetizou. O irmão Branco fez muitos sinais lá em Chicago. E o irmão Branco disse, assim diz o Senhor. Se eu não me engano, a mensagem de Micaías, o profeta. Assim diz o Senhor, Chicago. Olha a palavra que saiu da boca do profeta. Porque vocês não receberam a palavra, outro virá em seu próprio nome e vocês aceitarão. Da onde é esse Papa? De Chicago. Assim diz o Senhor, irmão. Ô irmão, nós estamos hoje se cumpriu a Escritura diante de nossos olhos. Glória a Deus. Irmãos, tudo que o profeta disse vai se cumprir ao pé da letra. Amém. Não precisa se preocupar. Não atropela as coisas. Vai acontecer do jeitinho que ele falou. Glória ao Senhor. Ele diz, ó, haverá duas formas dela. Duas formas. Porque essa religião única, irmão, eu pelo menos durante muito tempo, eu pensava que ia ser uma coisa que ia ser escancarada. Não, agora é uma só religião e todo mundo tem que crer assim, tem que pertencer assim. Não. Vai ser uma coisa muito mais enganosa. Uma forma virá de Roma, que
será a besta. Uma será quando o Papa, o Satanás, encarnar de fato nele e ele se tornar besta. E há uma imagem a besta, que será a cabeça eclesiástica da igreja protestante, acabando com uma imagem a besta sobre o mundo denominacional. Então vai ter duas cabeças ali. Uma cabeça será Roma, ela mesma. A outra cabeça será a imagem da besta. E quem encabeça isso? Os Estados Unidos. Poder político, poder religioso. Estados Unidos é considerada a maior nação protestante do mundo. Os protestantes não se curvam aos Estados Unidos. E tudo ficará sob um grande domínio. E vai ser o anticristo que será entronizado e empossado. O anti é contra, quase exatamente igual, mas ainda assim, seu ensino não é das Escrituras. O suficiente das Escrituras para fazer parecer que está certo, mas estará errado. E sei que você está dizendo, irmão Branham, o irmão está se referindo a Roma agora. Exatamente. E não apenas a Roma, mas ao protestantismo também. Exatamente. A Bíblia diz que ele se assentaria no templo de Deus querendo parecer Deus, e como usaria uma coroa tríplice, tudo o que faria, vigário do céu, da terra e purgatório, e sob isso haveria uma imagem a ele, onde todas as demais se uniriam. Mas a igreja do Deus vivo estará unida sob o poder de Deus e a supervisão do Espírito Santo. Amém. A igreja de Deus estará unida. Não estão contentes? Então Satanás está unindo os seus, mas Deus também está unindo os seus. Em torno da palavra. Não em torno da denominação, não em torno de uma organização, não em torno de um homem, mas em torno da palavra agora. Só um grande no nosso meio. Só um general, só um líder. Cristo, Ele próprio encarnado em nós. Glória a Deus. Então o irmão Branham diz aqui novamente, futuro lar, 368, ele diz que os judeus e os gentios serão caçados como cães que darão suas vidas por seu testemunho. No quinto selo ele fala que os 144.000 serão martirizados, serão mortos. Todos esses serão mortos. Amém? Deixa-me continuar aqui. O irmão Branham diz assim, na era de Laodiceia 134, ele diz, pequeno rebanho, não temas, esta era está se encerrando rapidamente. Enquanto ela passa, aqueles joios serão amarrados juntos, e como uma corda tríplice não é facilmente arrebentada, eles terão uma tremenda força tríplice, política, física e espiritual satânica, e eles procurarão destruir a noiva de Cristo. Então, irmãos, isso acontecerá. Isso acontecerá de uma forma literal, porque muitas pessoas não creem mais em aperto. Mas é uma contradição, porque o irmão Branham diz que o poder da palavra falada, o poder da terceira puxada, se manifestará num tempo de grande aperto. Amém. Num tempo de grande necessidade. Nós não sabemos, irmão, do que nós teremos necessidade exatamente, mas nós as teremos. Amém. Glória a Deus. E eu digo mais para vocês, é preciso o aperto para o poder de Deus se aperfeiçoar em nós. Será no momento quando nós estivermos fracos, quando nós estivermos completamente rendidos a Deus. Amém. Será nesse momento de maior necessidade, porque é sempre no momento, irmãos, que os espinhos vêm, que nós começamos a clamar. É no momento dos espinhos que as águiazinhas começam a voar. Precisa pressurizar-se algo para que suba. Glória a Deus. Amém. Será dessa forma. É assim que Ele nos dará a fé suprema. Porque, irmãos, pense num povo que está vendo tudo acontecer debaixo dos seus olhos. Somos nós. Glória a Deus. E isso, irmãos, tem que produzir uma fé no nosso coração. Amém. Uma convicção que essa mensagem é a verdade. Amém. O Papa americano já está aí. O moço de Chicago, o falso moço de Chicago já se manifestou. Amém. A sexta visão já se cumpriu. O último presidente da América era um católico.
Outra vez, o segundo católico da história. Eles têm um Papa americano agora. A mulher, a Igreja Católica já dominou os Estados Unidos. O que resta? O que resta, irmãos? Só o aperto, o terremoto e o rapto. Amém. É só o que resta. Uma hora dessa, e vocês vão ver que isso está vindo devagarzinho. Como eu disse, as leis já estão sendo criadas, não é do dia para a noite, não. As leis já estão sendo criadas. Eles já estão dominando os palanques políticos em todos os lugares. Eles estão crescendo pelo mundo. Ninguém quer ficar mal, irmãos. Todo mundo quer sair bem na foto. Porque Apocalipse 17 diz que todos os reis da terra dão seu poder para a besta durante uma hora. Eles têm que ceder o seu poder, eles têm que ceder o seu domínio, eles têm que ceder seus exércitos para a besta fazer o que quiser. Olha, agora nós vamos ajeitar a coisa, agora nós vamos ficar em paz. Só que quem for contra isso daqui, porque o primeiro passo, irmão, não vai matar direto. Não pense nisso. Ah, vai ser um decreto. Hoje formou o Conselho Mundial, no outro dia agora vão matar todo mundo. Não. Primeiro vamos fechar essas igrejas. Irmãos, tem países que já estão fechando. Tem países que já estão fechando. A China só pode ter igreja do Estado. Igrejas apoiadas pelo Estado, que passa pelo crivo do Estado. Ó. Se você fizer uma igreja ilegal lá, o que acontece com você? Você é preso, perseguido. Alguns lugares dizem que até morto. Já está acontecendo. E vai chegar o tempo que isso vai se intensificar. Vai chegar o tempo que isso vai se ampliar. Porque nós estamos numa era tecnológica. Nós estamos numa era que nós estamos sendo vigiados o tempo todo. É muito fácil te localizar hoje, irmão. Saber exatamente o que você crê. Saber exatamente onde você congrega. Nossas localizações estão disponíveis para eles agora. E sabe o tipo de pregação que você está ouvindo? Você imagina uma pregação dessa, chega na mão dos nossos políticos? Ó, esses aí são nossos inimigos, temos que tapar a boca. Eles falam contra nós, falam contra a nossa política, falam contra o nosso sistema, falam contra as nossas igrejas, tem que tampar a boca. Quem era Jesus? O que falava contra eles. Vocês entendem isso? Amém. Onde nossos irmãos estavam? Quando cantavam e houve um grande terremoto que os libertou da cadeia. Estavam presos, estavam? Quem sabe alguns de nós não seremos presos, irmão Bruno? O senhor tem seu nome na ata da igreja lá? Quem sabe? Quem sabe alguns de nós não serão mortos? O profeta diz que essa noiva ela não morrerá, isso é verdade. Mas um ou outro pode morrer, irmão. Não é uma era de martírio. Não vamos morrer todos nós, mas quem sabe um ou outro não possa morrer. Mas não importa, irmão. Morrendo ou vivendo, a hora que chegar o momento, nós vamos no rápido. Amém. Na hora que Cristo se levantar para nos buscar, ainda o profeta diz, ainda que você esteja no fundo do mar, ainda que você tenha sido comido pelos leões, ainda que seja que for que tenha acontecido, você se levantará, eu estarei lá. Amém. Morrendo ou vivendo, eu estarei lá. Glória a Deus. Isso é o mais importante. Amém. Isso não é hora de estar temeroso, isso não é hora de estar preocupado. Essa é a hora que viver ou morrer pouco importa. Amém. Pouco importa, irmão. Nós temos uma saída garantida daqui. Graças a Deus. Então ele diz: ela sofrerá, porém prevalecerá. Não tenha temor daquelas coisas que virão sobre a terra, porque ele, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele te ama, por isso que ele prometeu nos livrar, irmão. Na hora da tentação, ele prometeu que nos esconderia no seu pavilhão. Ele prometeu que nos esconderia na fenda da rocha. Amém. O diabo não sabe quem são os eleitos. Se ele soubesse, ele já teria nos matado. E é por isso que você é tentado, porque Jesus foi tentado. Todo filho de Deus foi tentado. O diabo fica pressionando para ver se a palavra está encarnada em você. Então, o tempo todo te tentando. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ele está tentando extrair algo, ele está tentando perceber algo, mas ele não vai perceber. Ele está cego, porque ele não sabe nada sobre esse terceiro puxado.
Ele não sabe nada sobre a palavra encarnada. O diabo não sabe. O diabo pode falar sobre a palavra encarnada, mas ele não sabe. Olha os filhos do diabo, irmão. Você quer observar uma coisa? Olha os filhos do diabo, como eles se comportam. Porque você quer conhecer Deus? Olha para os seus filhos. Não é isso? Nós não pregamos um Deus que se apresenta a nós através de filhos? Moisés, José, Jacó, Sansão, Brana. Aí nós conhecemos a Deus e a sua essência. Mas Satanás é a mesma coisa. Olha os filhos do diabo. Pregam a palavra, pregam o terceiro puxado, falam de palavra em carne, mas a palavra está em carne na frente deles. O que eles fazem? Perseguem ela, atacam ela, injuriam ela, blasfemam contra ela. Não se preocupe, irmão. Quando alguém te perseguir, quando alguém vier contra você, quando alguém se levantar, se você está em Cristo, se você tem o batismo do Espírito Santo, é Satanás perseguindo a palavra. Amém. Um eleito não persegue o outro eleito. São os reprovados que perseguem e destroem os eleitos. Eu falei para o irmão, se eu tenho o Espírito Santo e você tem o Espírito Santo, se nós dois somos filhos de Deus, nosso espírito é compatível. Nós somos uma família. Por que eu vou querer ficar longe do irmão, Abraão? Se o irmão é meu irmão, para que eu vou querer ficar longe do irmão, se o irmão é meu irmão? Para que eu vou querer ficar longe de você, se nós temos o mesmo espírito? É compatível. Verdade. Agora, se não tem o mesmo espírito, vai dar choque o tempo todo. Que cada semente produz conforme a sua espécie. Então Satanás fala da palavra manifestada, mas ele não sabe onde ela está. Paulo disse: se eles soubessem quem era Jesus, ele não teria crucificado o Senhor da glória. Glória a Deus. A festa das trombetas 204. O profeta diz assim: a hora em que estamos vivendo. O eclesiástico. Os eclesiásticos de espíritos unindo-se agora e trazendo-os todos a essa grande matança. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu sua boca e tragou o rio que o dragão lançava da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher. Que vocês vão ver que depois que a noiva vai no rapto, que o diabo não consegue pegar essa noiva, agora ele vai começar a matança. Por isso que eu disse, há partes, há etapas disso. E foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, esses são judeus, e têm o testemunho de Jesus Cristo, esses são as nécias. Os judeus guardam os mandamentos de Deus, as nécias têm o testemunho de Jesus Cristo, mas elas não receberam o batismo do Espírito Santo. É o resto da semente. O resto da semente daquela igreja judia ortodoxa que começou lá na primeira vinda de Jesus, e o resto dessa semente dessa igreja gentia noiva no tempo do fim. Amém. O remanescente. Entendem isso? Então diz assim, isso já está sendo escrito aqui nessa nação agora. Está falando nos dias dele. Que estas igrejas têm de ser fechadas, a não ser que esteja com a organização. Nos dias dele isso já estava acontecendo. Porque começa com um dito. Começa com uma conversinha, depois se torna uma lei, uma doutrina. Igual lá na primeira era, tem que ter um bispo, tem que ter um cabeça, não sei o quê. Foi crescendo, até que chegou na terceira era e Satanás foi expulsado na igreja. Ele diz assim, é uma união, é um boicote, assim como a marca da besta. E agora vocês estão vendo que é a besta, não estão? É um poder, e um poder eclesiástico. Jesus disse, seria tão parecido com a coisa verdadeira que enganaria o próprio eleito se fosse possível. Mas ele prometeu ter algo aqui para nós nesse dia, que nós não seríamos enganados. Como nós podemos não ser enganados, irmão? Só através da mensagem. Esqueça pensamentos humanos, esqueça conjecturas, esqueça os próprios ideias. Só através dos olhos do profeta é que nós podemos enxergar a verdade. Amém. E a noiva,
como o irmão Elias costuma dizer, a noiva captou a visão. Ela esteve lá junto com o profeta, porque quando o profeta viu a visão, quando você vê algo, irmão, isso é armazenado onde? Na sua mente. Na mente estão as memórias. Amém. Quando você tem uma lembrança, você vê a cena toda na sua mente, mas você não vem com esses olhos aqui. Vocês lembram da última pregação sobre Sansão? Sansão não tinha mais os olhos, o profeta já tinha ido, mas a visão ele havia captado, estava na onde? Na sua mente. Sansão sabia quem ele era naquela segunda cavalgada. Amém. Essa noiva agora que tem a mente de Cristo, ela captou a visão do profeta, ela esteve lá junto com o profeta, ela sabe o que Deus quer fazer com a palavra essa hora. Ela não pode ser enganada, porque Deus proveu algo para nós. Ele não nos deixou desamparados. Ele prometeu que nos esconderia no seu pavilhão. Então veja, isso é a palavra e Cristo para manifestá-la para nós. Isso é o que Ele proveu para nós. Eles são sobrenaturais, diabos invisíveis ao olho. Você não tem olho para ver esses demônios, mas você pode vê-los através de suas obras. Invisíveis ao olho, mas pode-se ver o que eles estão fazendo. Estão vendo? Então você não vê esses 200 milhões de demônios com o seu olho carnal, mas você vê o trabalhar deles. Você vê para onde a religião tem ido, você vê para onde a mulher tem ido, você vê para onde a política tem ido, você vê para onde as guerras têm ido, você vê para onde os sinais, as pragas têm ido. Como que Deus é reconhecido? Pelas suas obras. Como que o diabo é reconhecido? Pelas suas obras. Você vê um mundo em que um homem se identifica como um cachorro e fica andando por aí sendo puxado por uma coleira. O que é isso? Você vê um mundo que uma mulher pensa que ela é um homem. Ela arranca seus seios, ela corta seu cabelo, ela faz musculação, toma hormônio, põe barba. Quem são esses demônios? Tendo conhecido a Deus e não lhe dado glória, Deus os entregou às paixões infames, para corromperem seus corpos entre si. Romanos capítulo 1. Uma geração que conheceu a Deus, que viu Deus operar, agora foram entregues às paixões. Você vê o mundo se voltando para o pentecostalismo. Para quê? Para crucificar a palavra. Amém. Eles não querem a palavra, eles não querem a inteligência, eles não querem a mente de Cristo, eles querem espetáculo. Eles querem espetáculo. E quem tá fazendo isso? O próprio Deus. Porque Deus confundiu as línguas nos dias de Babel, Deus confundiu as línguas nesses últimos dias. Até creio que foi em 2013, quando aquele homem se reuniu ali, houve um concílio ecumênico. E o homem falando em línguas e dizendo que sobre ele estava o espírito de Elias, de reconciliação. Para reconciliar quem? Os protestantes com a igreja católica. Veja, irmão, uma cópia. Irmãos, eu estava pensando algo, prestem atenção. Tem muitos falsos profetas levantados pelo mundo. Tem Henri Cristo, tem Ellen White, tem Joseph Smith, muitos falsos profetas. Vocês perceberam que não tem cópia deles? Tem cópia da igreja adventista? Tem cópia dos Mormon? Tem cópia de Maomé? Não tem. Mas dessa mensagem, quantas cópias não saíram? Quantos personificadores não saíram? Porque é depois que Moisés se manifestou que vieram os copiadores. Os pentecostais hoje são copiadores de irmão Branham. Esse negócio de ficar no púlpito, adivinhando CPF, essas coisas, eles estão imitando o profeta. Porque o dom de Deus do profeta era tão grande que ele podia dizer até o número da rua das pessoas. E hoje nas igrejas pentecostais ele vai lá, puxa os dados da pessoa e chega lá, você mora em tal rua, tal, você é filho de não sei quem, sabe tudo, mas aquilo ali não foi Deus que revelou. 99% são imitadores. Imitando, personificando. Vejam isso.
Como que não é verdadeira essa mensagem? Amém. Glória a Deus. Diabos invisíveis ao olho. Então ele diz assim, ó, observe enquanto esse grupo está cavalgando, aprontando-se para eliminar tudo que não concorde com eles. Mas o irmão Branco diz, tem outro grupo se aprontando para Apocalipse 19, para a batalha final, quando esse sistema diabólico será completamente destruído. Nós estaremos lá. Nós somos a própria vingança do nosso Deus nessa hora. Nós somos escolhidos, pré-ordenados desde antes da fundação do mundo, para destruir os reinos de Satanás, para tomar de volta a nossa herança. Amém, Deus. Aleluia. Porque em Apocalipse 19, o poder da palavra falada fará isso. Amém. Matará os inimigos de Deus. A espada que sai da boca de Cristo os matará, diz o profeta. A palavra de Deus encarnada em nós. Amém. Então veja, irmãos, deixe-me ver aqui. Eu já estou avançando aqui muito rápido. O profeta diz assim, ó, e lembre-se, Deus está me observando para cuidar que eu permaneça na palavra. Ordem da igreja 9, ok? E eu espero em vocês para cuidar que pratiquem a palavra. Vejam, nessa igreja. Então, irmãos, a mesma coisa que foi com o profeta é com nós hoje. Por isso, irmãos, vocês têm que orar pelos pregadores, tem que orar pelo pastor Domar, tem que orar pelo irmão Elias, tem que orar por mim, tem que orar por aqueles que Deus levantou para trazer o alimento, porque Deus está velando sobre eles para mantê-los na palavra, na doutrina correta, para manter suas visões espirituais abertas, para captar o dia e a hora, para vocês não estarem confusos. Amém. Glória a Deus. Entendem? E a igreja precisa entender isso. A igreja precisa valorizar os dons que Deus levanta, olhar para eles como sendo a roupa de Deus, porque eles são, diz o profeta. Um apóstolo, um pastor, um profeta, um evangelista, um mestre é a roupa de Deus. Amém. E vocês vendo Deus mover-se, tem que apoiar total com as suas orações, com a sua presença, com as suas ofertas, com o seu dízimo, com o seu companheirismo. A igreja tem esse dever de fazer isso. Amém. A igreja tem esse dever de ajudar esses homens, porque eles tropeçarão, eles cairão, eles falharão. Amém. Não pense que não. Mas vocês são responsáveis por essa mensagem, não somos só nós pregamos. Aleluia. Vocês são os portadores dessa mensagem. Vocês têm que ser essa mensagem viva. Amém. Nessa hora, vocês têm que ser o amor perfeito vivo. Porque sem amor perfeito ninguém entrará lá, o profeta disse. Aleluia. E eu espero que vocês pratiquem a palavra para manter essa, ou melhor, e mantenham-na espiritual. De quem é o dever de manter a igreja espiritual? De vocês, irmãos. Porque muitas vezes a gente sempre terceiriza, né? A culpa é do pregador A, a culpa é do pregador B. Não, a culpa é do pastor. Às vezes a culpa não é do pastor, às vezes a culpa não é do pregador, às vezes a culpa é sua. Porque nós nunca queremos assumir a responsabilidade. Nós começamos a brigar entre nós. Eu estava falando para os irmãos, tem igreja, irmão, que parece que todo mundo se odeia. Acaba uma briguinha, daqui a pouco já começa outra. Aí acabou aquela, começa outra. E nunca acaba, nunca está em paz, nunca está em harmonia. Como o Espírito Santo pode descer numa igreja dessa? Como o Espírito Santo pode descer num lugar que o povo está dividido? Se em Atos 2 eles estavam unânimes, então a palavra veio e manifestou-se neles. Irmãos, nós vamos ser adotados quando nós estivermos unânimes, num só pensamento, num só coração. Amém. É dia de culto, Senhor, eu vou lá para ouvir a tua voz. Hoje eu quero ser cheio do Espírito Santo, Senhor. Eu quero sair de lá melhor, eu quero sair de lá diferente. Eu não quero que seja só mais um culto. Amém. Eu não quero ir lá praticar uma religião. Dá uma experiência para mim, Senhor. Eu quero uma experiência. Porque cristianismo é isso, irmão. Experiência. Fé, de fé em fé, de glória em glória, irmão. De glória em glória, sendo transformados nessa hora. Amém. Não, porque ano passado Deus fez isso. Porque eu creio que daqui 5 anos Deus fará isso. Mas e hoje, o que Deus está fazendo com você hoje? Amém. A metamorfose é diária. Aleluia. Glória a Deus. Então veja, nós temos que manter essa igreja espiritual, irmão. Amém. Porque senão o diabo vai cegar nossos olhos. Senão,
nós vamos ficar só praticando religião. Com uma mensagem tão tremenda como essa, só praticando religião. Quando os problemas vierem, nós não vamos agir como pessoas espirituais, vamos agir como pessoas carnais. Vamos matar, vamos destruir, vamos falar mal. E vai acabar. Até que chega um ponto que não se levanta mais. É verdade. Isso é verdade. Eu já vi isso acontecer. O profeta diz assim, ó, porque são trabalhados esses 200 milhões de demônios, é isso? Quero que vocês entendam. Trabalhar esses 200 milhões de demônios na esfera eclesiástica, em forma de religião, em forma de igreja. E se vocês não prestarem atenção, se nós não prestarmos atenção, os demônios vão entrando e nos destrói. E quando vai ver, nós já engoliu a isca com anzol e tudo. Já pegou nós. Porque ele vem por todos os lados nessa hora. Ele está dando os últimos cartuchos dele agora, ele está gastando. As últimas balas dele. Ó, e mantenha na espiritual, porque lembre-se, todas as forças do reino tenebroso de Satanás estarão voltadas contra vocês à medida que comecem a crescer no Senhor. Quanto mais essa igreja cresce, quanto mais revelação nós alcançamos, quanto mais perfeitos nós vamos ficando, mais o diabo vai atacando. Só que, como eu disse, a pressão vai aumentando, e o fogo nessa igreja também vai aumentando. E o poder dessa igreja também vai aumentando. A fé dessa igreja também vai aumentando. Essa igreja, os santos que dormiram vão ressuscitando. Nós que estamos vivos vamos ser transformados. O diabo está trabalhando em nosso favor. Vocês viram como as mensagens se conectam? O diabo está trabalhando em nosso favor, irmão. Tem que ter isso. Ó, e precisam ser soldados, não apenas recrutas inexperientes. Não mais meninos inconstantes levados por qualquer vento de doutrina, mas firmes, sólidos, bem fundamentados na palavra. Por que eu estou pregando essas coisas aqui? Eu sei que tem irmãos aqui que já passaram a vida inteira ouvindo sobre aperto, mas agora que tem que falar, porque está na porta, está para acontecer a qualquer momento. Isso já tem se movido devagarzinho. Então preparem-se. Essa é a mensagem de Deus nessa hora. Essa é a mensagem de Deus nessa noite. Preparem-se. Encham seus alforjes, encham suas almas, encham suas mentes de Cristo. Deixe todo o seu coração, toda a sua vida, toda a sua alma, todo o seu entendimento ser dominado por essa palavra. Aleluia. Ó, vocês são soldados maduros agora e foram treinados para lutar. E Satanás virá entre vocês e fará com que contendam uns com os outros, se ele puder. O que eu falei, irmão? O que mais? Eu sempre falo para o irmão Paulinho que acaba com a igreja é problema com família dentro da igreja. Pode observar. Agora eu brigo com o irmão, aí daqui a pouco a esposa do irmão já fica brava comigo, minha esposa já fica brava com o irmão, com a irmã, e os filhos, os primos e os tios vai entrando todo no meio. Acaba com a igreja. É isso que o diabo tem que fazer, irmãos. Quando o problema vier, vamos rapidamente, o profeta diz, rapidamente, venha contra o diabo. Glória a Deus. Porque é isso que ele vai fazer agora, não sou eu, é o profeta que falando, é assim diz o Senhor. É isso que o diabo vai tentar fazer. Glória a Deus. Todo o tempo. Ele dá uma seta, nós escapa, ele já manda outra. Amém. Agora vai ser assim. Ele falou, quanto mais maduro vocês ficam, mais ele vai atacar. Não é o que nós vemos aqui? Presta atenção, capte isso. Quanto mais maduros, mais já vai atacar, mais ele vai vir. Agora é a hora, com mais intensidade, mais força. Então veja, rejeitem-no imediatamente, vocês são irmãos e é o inimigo. E estamos aqui para manter um padrão nesse tempo da luz do entardecer, que o mundo está obscurecido e o reino inteiro de igrejas está entrando no concílio de igrejas. E muito em breve tentarão pregar uma placa nessa porta aqui, fechado. Então vamos ter que nos reunir em outros lugares. Amém. Está vendo que foi só perto, irmão? Yes. Assim diz o Senhor, você crê no seu profeta? Amém. Glória a Deus. Se reunir em outros lugares. Os banquinhos gostosos de igreja, no ar-condicionado, vai passar. Aí vai cumprir aquilo que o profeta falou. Nós estamos melhor, às vezes, na esquina, com o violão e com o pandeiro, do que no nosso formidável banco de igreja.
Gastamos milhões muitas vezes para construir templos bonitos para ficar aqui para a bomba atômica cair. Enquanto tem missionários no campo passando fome, diz o profeta. Enquanto tem irmãos nossos que não têm o que comer, irmãos. É de cortar o coração. Eu conheço irmãos da África que eu conheço um casal que eles irmãos, o rapaz fez aniversário, a moça não tem dinheiro para fazer um bolo para o noivo dela. E ela fez um bolo, tadinho, um bolo dela desmanchou, uma irmã. Cortou meu coração, o senhor queria ter condição de ajudar. Muitos irmãos que passam fome, come fubá cozido o dia inteiro. Irmãos nossos, Amém. irmãos, e onde está o nosso investimento? Enviar missionários, e esses missionários ganham almas, estabelecer igrejas e levar recursos, quando nós temos mais recursos que eles. Porque Paulo não ia até os irmãos só com palavra, não. Paulo ia com recursos. Paulo fazia coletas em Jerusalém, onde ele tinha mais recursos e levava para as igrejas mais pobres. Não é isso que é apostólico? Mas não. Não temos dinheiro para missões. Não temos dinheiro para enviar missionários. Nossas igrejas têm que ser muito grandes, muito belas. Essa é a verdade. Gastamos milhões, templos milionários. Para quê? Não sou eu que estou dizendo isso, o profeta disse isso. E ele diz: vocês serão responsáveis, irmãs, gastando dinheiro com maquiagem, com pó, cosméticos. O profeta diz: vocês serão culpadas naquele dia. Cada real, cada centavo de dólar gasto com cosmético, vocês serão culpadas naquele dia. Pelos missionários passando fome no campo. Amém. Todas, não importa quem seja. Não importa. Se não se arrepender, se não nascer de novo, será culpada. É uma desgraça. É uma desgraça. E a igreja é morta. E tomando a sede, Senhor, por todos os lugares. Que é isso, senão Satanás já dentro dessa estrutura chamada mensagem? Irmão, você não pode não gostar do que eu estou falando, mas é a verdade. Amém. É assim diz o Senhor. Eu não importo, eu não estou preocupado. Se precisar pregar para as paredes, eu prego, irmão, é a verdade. Amém. Nosso compromisso é com essa palavra, nosso compromisso é com essa mensagem. Nós temos que fazer essa palavra viver outra vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ter de nos reunir em outros lugares, porque certamente fecharão essas igrejas um dia destes, se não recebermos a marca da besta, e depende de permanecermos fiel a Deus até que a morte nos liberte. Ué, morte? Mas não vai passar pela tribulação. Mas como eu falei, algum outro pode morrer. Não sou eu que estou falando, profeta. Até que a morte nos liberte. É isso que pretendemos fazer. Amém. Até a morte, Antipas. Até a morte. Porque a hora que a corda está no pescoço, minha irmã, aí que mostra quem é quem. A hora que a morte bate na tua porta, aí que vê se você tem fé mesmo. Se você crê nessa mensagem mesmo. Deus te abençoe, meu irmão. Igual eu vi a irmã falando, contando testemunho. A irmãzinha, crente dessa mensagem, ela indo lá passar no hospital, sabia que ia morrer e ela apontando para cima assim, ó. Estou indo para o céu. Chegou minha hora. Glória! Como o irmão Bosworth. Irmão Bosworth, quando estava partindo, cante um hino para mim, irmão Branco. O irmão Branco cantando aquele hino lento, irmão Branco, parece que você que está morrendo. Cante um hino animado. Eu estou indo para a glória. Aleluia! Oh, mas você está morrendo, irmão Bosworth. Eu já morri faz 40 anos. Viveu, morreu, o que importa? Viveu,
Estou levando um de vocês, olha vocês aqui. Amém. Levando essa mensagem, aleluia! Oh Deus! Olha nós aqui levando essa mensagem, diabo. Você pode bater na cara do diabo, você pode enfrentá-lo. Satanás, eu sou fraco, eu sou falho, eu sou indigno, eu sou miserável, mas olha essa mensagem que eu carrego. Ela não tem mancha, ela não tem ruga. Glória a Deus. Não importa, alguém vai concluir a obra. Amém. Pega isso para você, meu Samuel. Alguém vai concluir a obra. Amém. Continue. Continue, rapaz. Você, moça, continue. Continue, meu irmão. Leve essa mensagem. Amém. Ensine seus filhos. Ensine seus netos. Exorte, redargue, corrija, instrua. Alguém vai terminar essa obra. Amém. Aleluia. Eu creio que seremos nós, irmão, mas se não for, alguém vai terminar, não importa. Nós vamos estar lá. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí você tem motivo para viver triste, viver ansioso, viver depressivo. Depressivo. Sou filho do rei. Erga a cabeça, irmão, irmã. Você é filho do rei. Aleluia. Ah, mas eu estou passando necessidade. Mas ele prometeu suprir todas as suas necessidades. E se você tem necessidade de pão, você que é dizimista, você que é ofertante, você tem direito. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus, de chegar nos santos e dizer: eu tenho necessidade de pão, eu tenho necessidade disso, disso, daquilo. Amém. Estão aí os administradores da igreja. É para isso que a igreja serve. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz: se o seu irmão tem fome de pão, você não chega para ele e fala: eu vou fazer uma oração por você. Não, dá o pão para ele. Depois ora. Isso é apostólico. Isso é a palavra de Deus. Isso é a verdade. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Já estou terminando, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Deixe-me ver, irmãos. Tem tantas coisas aqui. Eu vou tentar resumir para acabar aqui até as 9h30. Vocês me dão mais 10 minutos? Amém. Ó, eu vou avançar aqui. Eu vou ler um resumo das eras 43, já do meio para o final, tá? Então o profeta diz assim, ó. Primeiro ele diz que Roma não está lutando só, que as suas filhas estão ao seu lado. Amém. Vocês sabem disso? Amém. Lá nos dias de Jesus, não, porque tudo isso está tipificado, está por toda a Bíblia. Nos dias de Jesus, tinha aquela mulher que, eu esqueci o nome dela, Herodias. Era Herodias sua filha? Era isso? Tinha aquela mulher Herodias. E o homem estava com a esposa do seu irmão. E João Batista foi e confrontou ele, falou: não te é lícito possuir a esposa de teu irmão. E aí, ela não gosta daquilo. Então ela não gosta daquela pregação dura. Então a sua filha faz uma dança para o rei. Porque quem está dançando para o rei? Quem está dançando para os Estados Unidos da América? Para as nações do mundo? A igreja protestante. É a filha que chama a atenção da política. São as filhas. Aí pode ver, a igreja católica, não existe bancada católica, mas bancada evangélica está cheia. No mundo todo. Então aquilo agrada os olhos do rei. Oh, que dança maravilhosa. Então peça o que você quiser, eu quero a cabeça de João Batista. E eles vão pedir a cabeça desse profeta. E a cabeça desse profeta do tempo do fim é Cristo. Eles vão pedir essa mensagem. Eles vão perseguir essa mensagem. Naqueles dias Jesus tinha 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. O certo era um por ano, era um por vez, mas naquele ano tinha 2. Por quê? A história diz que um exercia o poder, irmão, político lá. Ele era sumo sacerdote, mas a função dele era mais política do que religiosa. A igreja denominacional hoje, ela ocupa uma função política. E a igreja católica, a parte religiosa. As duas cabeças, as duas formas disso. E os dois se uniram contra a palavra, crucifica. A mesma coisa, toda a Bíblia. Ó, então diz assim, ó.
Com esse grande poder, falando do sistema mundial de igrejas e tudo mais, aí o poder depois os irmãos podem ler. Com esse grande poder, os sistemas de igreja perseguirão a noiva verdadeira. Mais uma vez, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. Já vi uns 4 parágrafos que o profeta diz isso. Então haverá uma perseguição. Perseguirão a noiva verdadeira. Essa imagem, quem? A imagem. Não a besta, a imagem. Amém. É a imagem que engana. Essa imagem tratará de proibir que a noiva pregue e ensine e etc. Seus ministros serão proibidos de dar conforto e verdade aos que necessitam deles. Amém. Igual eu falei, quem sabe não vai estar com Paulo e Silas mesmo? Preso. Serão proibidos. Se pregar, cela. Mas antes que o anticristo se apodere completamente, a irmã Branda ainda destaca, entre aspas, ou melhor, entre parênteses, em pessoa, como eu disse, porque do sistema o anticristo já vai estar empoderado, mas ele não ainda vai estar empoderado daquela pessoa do Papa ainda, que ali vai ser completa, a perfeita representação de Satanás na terra. Ele não vai estar encarnado exatamente no Papa, mas através da imagem já. Vocês entendem isso? O irmão Brenda destaca em pessoa. Por isso que eu estou falando, senão você vai pegar a citação lá do quarto cedo e vai vir em mim, ó, irmão Indemar. O irmão Brenda disse que Satanás só encarna e depois que a igreja vai morrer. O irmão Brenda disse isso claro, em pessoa. Amém? Desse sistema mundial de igrejas, a igreja verdadeira será tirada deste mundo para estar com o Senhor. Deus recolherá sua noiva para a grande ceia nas bodas do Cordeiro. Antes que isso tome aquela forma completa, somos levados rápido. Glória a Deus. Aleluia. Então veja, e eles muito em breve vão fechar todas as igrejas. Vejam você isso. E igrejas como essa, que não são denominações, eles as usarão como depósitos. Por isso que eu falei, irmão, nós estamos construindo grandes igrejas para quê? Para ficar de depósito para a besta, para fazerem seus comércios. Nada contra as igrejas, graças a Deus pelas igrejas, mas não é isso que Deus precisa, não é isso que Deus está procurando, não é isso que Deus quer. A igreja que temos que edificar somos nós, a igreja que temos que adornar somos nós temos que ser os mais bonitos, nós temos que ser os mais perfeitos, nós temos que estar adornados como os enfeites da palavra. Amém. Aleluia. Não a beleza laodiceana, irmãos. Amém. Senão nós pregamos contra a Laodiceia e nos vemos no mesmo espírito. Laodiceia é briga, pode ver. Uma igreja vem e faz um templo muito bonito, a outra já vai, nós fizemos o templo mais bonito da cidade. Nós fizemos o maior, cabe não sei quantos mil membros. Não é isso. Usarão como depósito. E se algum homem for oferecer alguma oração para alguma pessoa que não pertence ao movimento ecumênico, será fuzilado no mesmo instante. Uma oração. Aí você fala, uma oração, irmão, fuzilado? Vai ver o que está acontecendo na Nigéria, irmãos. Não passa na grande mídia, mas vai ver. Quem é o missionário que tem coragem de ir lá? Já está. Esse ministro luterano, cabeça disto, assim disse. E isso está bem aqui. Eles têm desejo de sangue, irmãos, porque eles têm o mesmo espírito da mãe deles. A igreja católica está embriagada do sangue de todos os santos. As filhas têm o DNA da mãe, eles estão com sede de sangue. Pode ver, irmãos, tem pessoa da denominação que te odeia. Fala que não, mas no fundo odeia você, se pudesse te matava. Eles odeiam o profeta. Eu já vi pessoa falando, eu odeio esse profeta. Mas não odeia Ellen White, não odeia o Joseph Smith, não odeia o Papa. Pelo contrário, estão ensinando, eles estão fazendo ensinos teológicos agora, as igrejas protestantes, para ensinar que o Papa não é o anticristo. Vocês quantos sabem disso? Tem muitos pregadores protestantes já ensinando que o Papa não é o anticristo. Por quê? Tem que engolir a isso tudo. Não, a marca da besta é um chipzinho, um grão de arroz e tal. Estão vendo? Tem o sangue da mãe.
Ó, já está, o ministro Luterano cabeça disto, assim disse. E isso está bem aqui. Você vê que o profeta disse que nos dias dele, na outra mensagem que nós vemos, ele já estava com um plano escrito para perseguir e matar. A irmã Branca está falando aqui, já tem um ministro que disse que tem que fuzilar. Olha só, irmão. Então esse espírito vem cavalgando, cavalgando. Isso vai chegar a um cumprimento. Amém. Vocês podem lê-lo aqui, bem na revista de vocês, isso é correto. Ele diz: não faz diferença, nenhuma diferença que eles dizem. Essa igreja permanecerá fiel nessa luz. Amém. Ela já o tem provado ali atrás, e ela o fará novamente a despeito de tudo. É a palavra de Deus. Amém. Se nós não fôssemos a palavra, nós seríamos enganados. Mas como nós somos a noiva, nós somos a palavra. Amém. Ninguém pode enganar a palavra não contradiz a si mesmo. Palavra não combate palavra. Palavra não persegue palavra. Amém. Palavra se manifesta. Palavra se atrai. Amém. Por que Jesus veio até João Batista? Porque era a palavra vindo até a palavra. A palavra vindo até o profeta. Porque essa mensagem vem a nós? Porque a palavra buscando a palavra. Amém. Quando a palavra e a palavra se encontram, quando o amor encontra o amor, aí é o casamento. Amém. Aí nasce o filho. Quando o amor encontra o amor, o filho é manifestado. Amém. Então, e eles, todos os movimentos ecumênicos e tudo mais acabarão. Ela vai estar ali sem mancha nem ruga. Isso é correto. Ela permanecerá ali. E o profeta diz, irmãos, que os protestantes e os católicos, eles não se tornarão uma só coisa. Vale destacar isso aqui. O profeta diz que eles se tornarão amigos. Por isso que eu disse, são duas cabeças. Não vai ser uma coisa escancarada, vamos obrigar todo mundo a virar católico. Não. Todas as denominações trinitarianas vão se unir. De um lado vai ficar a mãe, de outro lado vai ficar as filhas. Só que quem vai estar controlando as filhas? A mãe. Entende? Então por isso que será um engano sutil. E todas essas igrejas entrarão, irmão. Todas. O dia que você estiver conversando com alguém, estiver tentando evangelizar alguém, seja sincero. A sua igreja vai entrar no conselho de igrejas. Que assim diz o Senhor, irmão. Quando diz todas as denominações entrarão. Todas aí, ó. Essa daqui do lado, aquela ali na frente, a outra lá em cima. Todas. Todas entrarão. E eles serão levados para o matador. Os que rejeitaram a misericórdia de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe os irmãos para que tenham ajudado. Amém. Ficar sólido, firme nessa revelação, né? Amém. Somos o único povo na terra que sabe isso, irmãos. Sabe exatamente como que vai acontecer, nós sabe a sequência, o aperto, o terremoto e o rapto. É só o que falta agora. Amém? O Papa já está aí, eles já estão se unindo, o Trump já está aí a todo vapor. Vamos só observar aí os próximos capítulos. Amém? Vamos fazer uma oração, irmãos, para despedir? Irmão Abraão, vamos fazer uma oração, irmão, para nós terminar o culto. E os irmãos podem se despedir. Senhor Jesus, Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Pai. Ó Deus, desse momento que tivemos em Tua Palavra, esse companheirismo cristão, ó Pai, que o Senhor nos reservou mais uma vez, mais esse dia especial, ó Pai, essa oportunidade que temos de entrar em Tua presença. Te agradecemos, Senhor, por ter dado a saúde, por ter nos levantado, Senhor, mais uma manhã, por ter dado mais um dia de vitória. A Tua Palavra diz que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. É a Tua graça, é a Tua misericórdia, Senhor, é a Tua bondade, é o Teu amor que tem nos trazido até aqui, Pai, nos dado a vitória a cada dia. Estamos aqui porque necessitamos de Ti, ó Pai, da Tua graça, necessitamos do Senhor nos guiando, nos conduzindo, nos dirigindo, Senhor. Que o Senhor continue conosco, como aquele discípulo no caminho de Emaús, ó Pai, o persuadiram, o pediram, e Senhor, para que o Senhor ficasse com eles, ó Pai. Nós também pedimos que o Senhor fique conosco,
Fica em cada lar, Senhor, em cada família. Fica nessa igreja, Senhor. Fica com o pastor Lindomar. Ó Deus, irmão Lindomar, Senhor, irmão Elias, cada irmão. Ó Deus, que eu possa conduzir cada família, cada pai, cada mãe, ó Deus, suprindo cada necessidade, Senhor. Ó Deus, te damos graça por tua bondade, por tua misericórdia. Te damos graça por mais esse culto abençoado. Tua palavra que foi pregada, Pai, possa ser selada em cada coração, em cada alma, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.